Qual é a idade ideal para aprender educação financeira e empreendedorismo? De acordo com alguns estudos internacionais, a educação financeira e o empreendedorismo devem ser iniciados ainda na infância. Olá, boa noite. O programa Oportunidades está começando e é sobre este assunto que nós vamos falar hoje. Por que é importante as crianças aprenderem educação financeira? O que muda na vida delas? O que muda na família? Para responder essas e outras perguntas, eu quero apresentar aqui as nossas convidadas de hoje. Primeiro eu apresento aqui a Arilda Teixeira, ela é economista, doutora em economia, professora da FUCAP. Boa noite, Guilherme. Tudo bem? Boa noite. Obrigado por ter vindo. Eu apresento também a advogada Ivana Bonesi, advogada, mestre também em Direito, professora da FDV e sócia proprietária do Inova Kids, que é um curso que trabalha justamente isso, a educação financeira e empreendedorismo com as crianças, né? Boa noite, Guilherme. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui essa noite. Obrigado pela presença de vocês duas aqui hoje. Vamos aprender muito e, telespectador, anota tudo que elas vão dizer aqui hoje para a gente aprender mais sobre educação financeira, sobre empreendedorismo. O programa Oportunidades está começando. Mais uma vez, obrigado por vocês terem vindo hoje aqui. Eu queria fazer uma pergunta única para vocês duas. Primeiro, a Arilda pode responder. Por que é importante aprender educação financeira ainda na infância, como eu disse na abertura do programa? Porque isso deve ser um hábito que a pessoa tem que carregar para o resto da vida. O hábito que diz que a gente só pode gastar aquilo que tem. Então, a criança precisa entender isso, essas dimensões. E o primeiro público o primeiro mundo que ela tem é o mundo de dentro de casa. Então, por onde começa? Com os pais, com as atitudes dos pais. Não é fala. Na educação financeira não é o pai e a mãe falar que não pode comprar, não pode gastar ou que tem que guardar. São as atitudes dos pais em relação aos seus gastos e às suas posses, é que vão dando à criança a percepção de o que é consumir, o que é guardar, por que se consome e por que se guarda. Quem tem 10 não gasta 11, né? Mais ou menos assim. Ou então, como minha avó falava, quem guarda sempre tem. Certo. Ivana Bonesi, e você, por que é importante ter essa educação financeira, o empreendedorismo também, que vocês trabalham lá no Inova Kids, logo na infância? O que a gente defende é que é muito importante uma educação que foque no desenvolvimento de habilidades e competências, né? É esse instrumental que a criança começa a desenvolver na infância e que ela carrega para a vida toda. Então, são habilidades e competências muito ligadas ao empreendedorismo, a essa capacidade, né, de empreender, e que é perfeitamente possível que a gente comece a estimular isso na criança desde muito cedo. Então, que competências seriam essas? A responsabilidade, o comprometimento, a persistência, o saber se planejar, né? Especialmente a criatividade, iniciativa. Então, há um formato de educação moderna, diferenciada, que permite que isso seja estimulado na criança desde muito cedo. E é um comportamento que ela carrega para a vida. Agora, porque a gente fala de educação financeira, a primeira coisa, pelo menos, vem à minha cabeça aqui, é uma coisa de adulto, né? Sistema financeiro. Não é por aí não, então, nesse caso? Não. O que a gente entende é que a criança ela tem uma curiosidade que é muito natural e saudável sobre essas questões ligadas ao mundo real, né? Ao dinheiro, ao uso do dinheiro. E não tem por que a gente afastar a criança dessas discussões. É possível, perfeitamente possível, que essas discussões sejam trazidas para o universo infantil. Agora, mas eu não percebo isso hoje na família brasileira, né? Por exemplo, a gente vê muitas famílias, Arilda, endividadas, principalmente depois dessa crise aí, aumentou o número de famílias endividadas. O que está faltando para ter esse tipo de educação? Bom, como eu falei no início, eu acho que falta dentro de casa as atitudes dos pais. Né, de mostrar isso para os filhos. As crianças estão sendo muito mal educadas em questão de valores e de comportamentos. Mas por trás dessa incapacidade ou dificuldade dos pais de fazerem isso, a minha leitura dessa situação é a falta de alfabetização em matemática.
do brasileiro. Tá? Nós somos uma sociedade em que predomina o analfabetismo de matemática, que é a linha de conhecimento que desenvolve raciocínio lógico nas pessoas. Mas que matemática é essa que você está falando? É a básica mesmo? Da escola, que ensinou a somar, que ensina a dividir, que ensina a agrupar termos semelhantes, que ensina a colocar coisas que estão relacionadas. A matemática, o brasileiro tem uma percepção muito errada da matemática. Fala que matemática não serve para nada. Porque fala que eu não aplico isso em lugar nenhum na minha vida. A gente aplica a matemática na capacidade de raciocinar que nós temos. Ela nos dá a percepção do que é, o que vem primeiro, o que vem depois. Ela nos dá a percepção da relação de dependência entre duas coisas. Então, nos permite ter critérios de análise. Nos permite identificar prioridades e saber também dar valores relativos para as coisas que nós fazemos. Mas pelo que você está falando, quem não sabe muito matemática vai ter dificuldade de aprender educação financeira? Sim, exatamente. Então, a solução seria, ela, vamos imaginar um adolescente, já saiu da fase infantil, está na adolescência, ela quer aprender educação financeira, ela precisa voltar ali para aprender mais aquela matemática? Ela já devia estar alfabetizada em matemática, porque essa alfabetização é que vai dar essa percepção. Inclusive, de ele identificar, saber o que é caro, o que é barato, o que eu posso comprar e o que eu não posso comprar. Nós temos estatísticas no Brasil que são alarmantes em relação à alfabetização de matemática. Uma delas, que é o último dado que eu tenho, nós temos, das crianças que saem, dos brasileiros que concluem o ensino médio no Brasil, apenas 17% é alfabetizado em matemática. Ninguém ali, eu não quero fazer matemática, eu quero ser pintor, eu quero ser pedagogo. A matemática vai ajudar o pintor, o pedagogo, o médico, porque ela vai dar àquela criança, àquele adulto, a percepção de referência, o raciocínio lógico. Entendi. Se nós temos essa estatística, a dificuldade de se entrar num desdobramento do raciocínio lógico, que é compreender os limites dos gastos a partir de uma quantidade de dinheiro que se tem, está dado o problema. Então, dentro do país, nós estamos com 2 pilares que explicam essa deficiência, que é muito grave, que é a cultura da educação doméstica e a deficiência na formação de conhecimentos para dar essa capacidade para a criança. Ivana, a questão da educação financeira e empreendedorismo que vocês fazem com as crianças, essa criança tem que estar alfabetizada já? Então, a gente trabalha com crianças da faixa etária entre 5 e 12 anos. Ah, tá. Então, as crianças que já começaram no primeiro ano do fundamental e têm essa noção. Só que, além dessa alfabetização em matemática e alfabetização na linguagem também, e as crianças estão nesse processo de alfabetização, a gente trabalha muito com a criança, como eu já reforcei, o comportamental. Porque não basta você saber a matemática em si. Lógico que isso é o básico, é o elementar e é importante que isso exista. Mas a gente trabalha a escolha. Porque há brasileiros adultos e alfabetizados, parte desse percentual de pessoas que tiveram acesso a essa educação, e educação de alta qualidade, mas que ainda assim não conseguem se organizar e se planejar financeiramente, porque não conseguem fazer escolhas conscientes e gastam mais do que possuem. Então, esse exercício da escolha consciente, desde a infância, isso é um treinamento que se faz, né? É um hábito que se tem. Então, a criança ela tem que compreender que se ela tem ali diante dela 2 brigadeiros e um brigadeiro tem uma forminha colorida, o outro tem a forminha branca, mas os 2 são idênticos em termos de sabor. O da forminha colorida custa R$3, o da forminha branca custa 2. Qual que eu vou escolher? Né? Eu vou gastar mais para satisfazer um desejo ou não? Né? Então, a consciência... E eu defendo o seguinte, não há nenhum pecado em se escolher o brigadeiro de R$3. Mas desde que essa escolha seja consciente. Então, exercitar isso com a criança desde muito cedo, isso contribui para a formação de adultos mais habilidosos em lidar com esse planejamento financeiro. A escolha pode ser positiva ou negativa, né? Ela tem que aprender isso, né? E tem que aprender... Ela tem uma consequência. A consequência, os impactos daquilo. Então, quais são os meus objetivos?
quais são as minhas metas, e essa ideia de objetivo e de meta já é trabalhado desde muito cedo, e o que eu faço para atender esses objetivos. A gente falando assim, até parece que a gente está trazendo para o universo infantil algo que é muito próprio do adulto. Né? Mas tudo isso é trazido de forma muito leve, lúdica, através de dinâmicas, através de atividades em sala de aula que vão permitir à criança desenvolver essa capacidade de escolher. Você acha, então, que o empreendedorismo e a educação financeira têm que andar juntas? Eles caminham... O bom empreendedor é aquele que tem uma educação financeira boa. Não, certamente eles caminham juntos, né? A gente trabalha a educação empreendedora e a educação financeira, ela vem a reboque dessa educação empreendedora. Porque o bom empreendedor é aquele que sabe os seus limites. Então, ele sabe o quanto ele precisa investir, até quanto ele vai investir, o que ele vai ter de retorno e para que ele quer ganhar aquele dinheiro. Né? Qual é o objetivo dele? Porque o objetivo final do empreendedorismo é ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro para quê? Quais são as minhas metas? Qual é o meu sonho? O que me move? Então, isso tudo a gente pode trabalhar com a criança e a gente tem feito isso com muita eficiência. A educação financeira, por exemplo, vou frisar mais um pouco aqui, mais a educação financeira. Vamos falar um pouco de gastos, investimentos, dívidas. Existe dívida boa? Não. Ou toda dívida é ruim? Não existe dívida nem boa nem ruim, existe dívida. Mas antes de eu continuar isso, eu preciso pegar o raciocínio dela porque é importante. Sobre o empreendedorismo. Concordo plenamente com o que você falou, e é isso mesmo. Mas estou acrescentando. Eu vejo o empreendedor como aquele indivíduo que sabe executar a ideia. Porque dentro desse processo aí tem a inovação e o empreendedor, ou o inovador e o empreendedor. O inovador é aquela pessoa que tem ideias. Ele chega num lugar, ele consegue perceber uma possibilidade de fazer alguma coisa. Não precisa ser um negócio necessariamente. Pode ser uma sala de artes, um cinema, pode ser um polo de gastronomia. Isso é o inovador, ele tem ideias. Dentro desse processo tem um outro espírito, uma outra habilidade que é complementar, que é o empreendedor. O empreendedor sabe executar a ideia. Além de ele perceber que aquela ideia é economicamente viável, ou então simplesmente é viável porque ele quer fazer, ele sabe ordenar os processos para executar. Atitude, você está falando. Isso. E aí eu vou insistir. O que faz isso em nós? Advogados, médicos, professores, é o raciocínio lógico que nós aprendemos. Então, é preciso isso. Aí, voltando na sua questão da dívida. Vamos fazer o seguinte, responda essa questão da dívida, se existe dívida boa ou ruim, no próximo bloco. Ok. Estão me pedindo intervalo, vou fazer intervalo. Daqui a pouco a gente volta com oportunidades. Até já.